Você já imaginou como seria carregar o peso do mundo nos ombros? Ser o homem mais poderoso da Terra, responsável pelo destino de milhões de pessoas, tendo que tomar decisões que poderiam salvar ou destruir nações inteiras? Agora, imagine esse mesmo homem, deitado em sua cama, à noite, olhando para o teto, sentindo-se tão humano, tão frágil, tão vulnerável quanto eu e você. Esse homem era Marco Aurélio, o imperador filósofo. E, apesar de toda a glória, riquezas e poder que possuía, ele se sentava sozinho, escrevendo em silêncio reflexões para si mesmo, como um lembrete de que até o imperador mais poderoso é, no fim, apenas um homem tentando encontrar paz. Essas reflexões não foram escritas para impressionar. Não foram escritas para serem publicadas. Eram notas pessoais, quase como uma terapia íntima, em que ele tentava controlar a própria mente, domar os próprios impulsos e manter-se firme em meio ao caos. O incrível é que, mesmo depois de quase 2000 anos, essas palavras continuam ecoando como se tivessem sido escritas ontem. E é sobre essas reflexões que vamos falar hoje. Reflexões que podem mudar completamente a forma como você encara sua vida, suas emoções, suas lutas diárias. Porque, no fundo, aquilo que Marco Aurélio enfrentava não é tão diferente do que enfrentamos hoje. Ele tinha intrigas políticas. Nós temos fofocas e jogos de poder no trabalho. Ele tinha batalhas sangrentas. Nós temos batalhas emocionais e financeiras. Ele tinha inimigos declarados. Nós temos pessoas que nos subestimam, nos criticam ou tentam nos derrubar. A essência é a mesma. Todos nós estamos lutando para manter a mente calma em meio ao caos. Uma das reflexões mais fortes de Marco Aurélio era sobre o tempo. Ele lembrava constantemente a si mesmo que a vida é curta, que o tempo é o recurso mais precioso que possuímos, e que desperdiçá-lo é a maior tragédia que pode acontecer a alguém. Ele escrevia: você existe apenas por um instante, e logo será pó e ossos. E você pode pensar, isso soa duro, até mórbido. Mas não. Essa lembrança não era para gerar medo, mas clareza. Porque quando você entende que o tempo é limitado, você começa a escolher com mais cuidado no que investir a sua atenção. Pense agora, quantas horas, quantos dias da sua vida você já gastou se preocupando com coisas que nunca aconteceram? Quantas vezes você se perdeu em discussões inúteis, em mágoas do passado, em arrependimentos que já não podem ser apagados? É exatamente isso que Marco Aurélio queria evitar. Ele sabia que, se até mesmo um imperador poderia perder a vida a qualquer momento, então não havia sentido em viver preso a futilidades. E se isso valia para ele, que tinha palácios, exércitos e legiões de servos, imagine para nós. Outra reflexão poderosa é sobre o mundo exterior. Marco Aurélio escrevia: se você está perturbado por algo externo, não é o evento em si que lhe aflige, mas o julgamento que você faz sobre ele. Isso muda tudo, porque se não é o fato em si que nos machuca, mas a forma como interpretamos esse fato, então o poder está de volta às nossas mãos. Um insulto, por exemplo, só dói porque você o deixa entrar. Uma crítica só pesa porque você dá valor a ela. O desprezo de alguém só machuca porque você deseja ser aceito. Agora imagine se você pudesse blindar a sua mente contra isso. Imagine viver como uma fortaleza inabalável, onde nenhuma palavra, nenhuma crítica, nenhum olhar de desprezo teria força para quebrar sua paz interior. Esse é o poder do estoicismo. Esse é o poder das reflexões de Marco Aurélio. Ele também falava muito sobre a dor. E aqui não era teoria. Ele sabia do que estava falando. Marco Aurélio perdeu vários filhos ainda pequenos. Viu amigos morrerem. Enfrentou doenças e batalhas sangrentas que devastavam seu império. Mas em meio a tudo isso, ele escrevia: se é suportável, então suporte. Se não é, não há razão para se preocupar, pois logo acabará. Essa ideia pode parecer simples, mas é libertadora. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. A maioria das pessoas multiplica sua própria dor. Algo ruim acontece, e elas revivem aquilo todos os dias em suas cabeças, como se quisessem sentir a ferida 1000 vezes mais. É como se elas escolhessem viver acorrentadas a um peso invisível. Mas Marco Aurélio nos ensina que a dor em si não é o problema. O problema é quando você se recusa a soltá-la. Você pode sentir a dor, mas não precisa transformá-la em prisão. E em meio a todas essas batalhas, uma reflexão se repetia em seus escritos: logo estarei morto, e assim estarão todos os que me elogiam ou me insultam.
Ele encarava a mortalidade de frente. E essa visão pode parecer desconfortável, mas é uma das mais libertadoras que você pode ter. Porque quando você realmente entende que sua vida é breve, você percebe que a opinião dos outros não tem tanto peso assim. Se tudo vai acabar, o que importa não é o que pensam de você. O que importa é se você está vivendo de acordo com seus próprios princípios. E esse é outro ponto fundamental. Marco Aurélio acreditava que o verdadeiro poder de um homem não estava em sua posição, em seu status ou em suas conquistas. O verdadeiro poder estava no seu caráter. Ele escrevia: "O que não melhora você como ser humano, não merece sua atenção." É uma frase que, sozinha, poderia guiar uma vida inteira. Porque no fundo, o que realmente fica de um homem não é o dinheiro que ele acumulou, nem os títulos que recebeu, mas a forma como ele viveu, como tratou as pessoas, e a disciplina que manteve diante das tentações e dos desafios. E aqui está algo ainda mais profundo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, dia após dia: "Não viva como se fosse imortal." Quantas pessoas você conhece que vivem presas ao passado, remoendo erros que já não podem ser mudados? E quantas outras vivem ansiosas pelo futuro, sempre esperando que a felicidade esteja em um amanhã que nunca chega? Enquanto isso, a vida real, o único tempo que realmente existe, o presente, escorre pelos dedos. Marco Aurélio nos chama de volta para o agora. Porque é aqui que tudo acontece. O passado já não existe. O futuro ainda não chegou. A única vida que podemos realmente tocar é essa, que está acontecendo agora, neste exato segundo. Pense comigo. Se um homem que governava o império mais poderoso do mundo, que enfrentava traições, guerras, doenças e tragédias pessoais, conseguiu encontrar paz seguindo esses princípios, por que você não poderia fazer o mesmo? Essas palavras sobreviveram por quase 2000 anos porque não são frases bonitas de efeito. São ferramentas de sobrevivência mental. São mapas para quem deseja ser livre por dentro, mesmo quando tudo parece desmoronar por fora. Agora, olhe para sua própria vida. O que você está permitindo que roube a sua paz? Que peso você está carregando que já deveria ter soltado há muito tempo? O que você poderia fazer hoje para viver de acordo com os princípios que realmente importam? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Porque, no fim, ninguém mais pode responder por você. E eu quero que você reflita agora. Qual dessas ideias mais falou com você? Foi a lembrança da brevidade da vida? A clareza de que o mundo exterior não tem poder sobre você? Ou a coragem de encarar a mortalidade como algo libertador? Escreva nos comentários. Compartilhe sua reflexão. Quero ouvir a sua voz. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele acendeu em você essa chama estoica de viver com mais força e clareza, então inscreva-se agora no canal Eco dos Estoicos. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras, e lembre-se sempre, o império mais importante que você pode governar não é o mundo lá fora. É o império da sua própria mente.